uma quarta-feira. Hoje, finalmente, nós vamos ter a nossa receitinha que não foi pro ar na segunda-feira. Então, hoje, a nossa receita é uma receita deliciosa de torta de morango. Na receita de hoje, a gente vai aprender duas bases fundamentais da confeitaria. Uma é a massa sucrê, que é uma massa base de tortas, que a gente usa ela para vários tipos de tortas. E o creme de confeiteiro, que é o creme pâtissier, que é creme de confeiteiro. Para de rir, maridão! Do meu francês. Eu vou botar esse vídeo pro John Lee pra ele ver essa pronúncia. Então é o creme de confeiteiro, tá? A gente vai fazer então essas duas bases e que futuramente a gente vai usar para outras receitas também, tá? Então vamos começar a nossa receita. Primeiro, a gente vai precisar utilizar a manteiga. Essa manteiga, ela está em temperatura ambiente. Então essa manteiga aqui, ó, ela tá bem molinha já. Fica mais fácil pra gente misturar. Junto aqui dessa manteiga, a gente vai colocar o açúcar. E agora eu vou misturar aqui essa manteiga com o açúcar. Vou acrescentar também um ovo inteiro. Essa massa aqui, pessoal, ela é bem semelhante àquela massa que a gente fez a torta de maçã, tá? Se você ainda não conferiu o nosso vídeo da torta de maçã, o link está na descrição do vídeo. Vou misturar bem, então, para deixar bem homogêneo. E aí eu vou entrar com a farinha de trigo. Quando vocês forem fazer essa massa, pessoal, tentem colocar só uma mão para amassar, tá? Para vocês não sujarem as duas mãozinhas. Então, uma mão você segura o bolo apoiando e a outra mão você vai juntando a massa. Essa massa aqui, ela não precisa de sova, tá? Porque a gente não quer desenvolver o glúten, então a gente só vai trabalhar ela até ela virar uma massa só. Se precisar, vocês podem acrescentar um pouquinho de água também para dar liga, tá? Mas normalmente não é uma massa que pede esse pouquinho de água, mas dependendo do trigo precisa. Olha, gente, como vocês podem ver, agora que ela virou uma massa só, eu vou colocar ela num plástico e vou deixar essa massa descansando um pouquinho, tá? E aí depois a gente vai abrir ela e levar para assar. Depois de descanso dela, pode ser de uns 20 a 30 minutos, tá? Pessoal, então a minha massa já ficou descansando. E agora, então, eu vou abrir ela. Aqui a bancada já está forrada com plástico, tá? E para abrir a massa, eu vou fazer aqui uma bolinha com ela. Vou ir abrindo um pouquinho com a mão. Vou tentar deixar ela mais redondinha. E também vou colocar um plástico por cima para a gente não precisar enfarinhar essa massa. Então, com o rolo de macarrão ou com qualquer outro elemento que você tenha em casa, uma garrafa ou sei lá o que, você vai abrir a massa. Essa forma que eu tenho aqui é uma forma de fundo removível, então depois, para desenformar, é mais fácil, tá? Se você não tiver uma forma de fundo removível, não tem problema. Só que aí quando você for montar a torta, monte fora da forma, tá? Que daí fica mais fácil, senão depois, pra hora de cortar e tal, vai ser um tanto quanto difícil, mas não impossível de se servir também. Então aqui a gente vai pegar essa massa aqui por baixo do plástico e vai virar aqui dentro da forma da nossa torta. E vai ir, então, ajeitando. Se a massa ficar, se ficar aparecendo a forma em algum ponto, não tem problema, que depois com as massas que sobrar na borda, a gente pode consertar.
Então aqui, como tem umas partes que estão mais finas, eu vou colocar um pouquinho da massa só para não correr o risco depois de quebrar na hora de desenformar. Essa resta de massinha que sobrou, pessoal, a gente pode assar, tipo biscoitinhos assim, que fica uma delícia. Agora eu vou fazer pequenos furos com o garfo, para que quando estiver no forno, essa massa ela não fique estufada. Pessoal, então agora que eu já enchi de furinhos a massa, eu vou colocar um papel manteiga e vou colocar arroz cru. Mas por que você está fazendo isso, louca? Esse arroz aqui vai fazer peso sobre a nossa massa e vai impedir que as bordas se retraiam, tá? Que a nossa massa encolha e que a parte de baixo suba e fique mais altinha. Então vai fazer um peso, permitindo que a nossa torta fique no formato certinho, tá? Mais ou menos na metade da cocção, quando as bordas já estiverem douradinhas, a gente tira o arroz e volta a forma para terminar de dourar, tá? Então a gente usa em torno de meio quilo de arroz, mais ou menos, para fazer peso em cima da massa. Você pode usar feijão também, tá? Feijão também pesa, também dá um pezinho. E depois você não pode cozinhar, tá? Porque não cozinha. Então esse arroz aqui você pode guardar num saquinho e deixar reservado para quando você for fazer massa de torta, que aí você já deixa ele separadinho ali. Toda vez que você for fazer uma torta, você coloca esse arroz ou feijão para assar. Eu não sabia disso. Eu sempre devolvi o feijão pro lugar. É sério? Você não sabia que não podia cozinhar depois? Não, eu sempre devolvi no pote de feijão. Não cozinha. Acho que por isso que fica meio errado. Então, pessoal, enquanto a massa da nossa torta tá descansando, a gente vai partir para a parte do recheio, do creme pâtissier, tá? O creme de confeiteiro. Para esse creme de confeiteiro, eu vou utilizar leite, gemas, só a gema, tá? Açúcar, manteiga e amido de milho. E também eu vou utilizar um pouquinho de extrato de baunilha. Você pode usar o extrato de baunilha, ou a essência de baunilha, ou a fava de baunilha. Uma coisa, pessoal, existem alguns tipos de extrato ou de essência de baunilha que fazem com que o creme de confeiteiro talhe, tá? Então, se você não tiver certeza se a sua essência ou se o seu extrato pode talhar ou não o teu creme de confeiteiro, coloque sempre no final, tá? O extrato de baunilha que eu tenho aqui não talha, então eu posso colocar ele no começo sem problemas. Então eu vou utilizar aqui o leite, vou colocar o leite na panela, vou colocar metade da quantidade de açúcar, só metade, porque a outra metade a gente vai usar com as gemas, tá? E também vou colocar a baunilha, uns 4 a 5 ml de baunilha. E vou levar isso pro fogo para ferver. Agora, aqui nessa outra tigela, a gente vai colocar então as gemas. Se vocês quiserem, pessoal, vocês podem peneirar essas gemas, tá? Tem gente que fala que o creme de confeiteiro, se você não peneira, fica com gosto de ovo. Eu normalmente não peneiro, mas eu bato muito bem com o açúcar, tá? E com o amido, e aí isso deixa um sabor bem mais suave. Vou colocar o açúcar então e vou mexer aqui até ficar bem branquinho. Como vocês podem ver, tá bem amarelinho, então eu vou bater até ficar bem branquinho. Pessoal, como vocês podem ver, olha, já tá bem branquinho aqui o ovo com o açúcar. E agora eu vou acrescentar então o amido de milho. E de novo eu vou misturar muito bem. Pessoal, agora que o leite ferveu, então eu vou acrescentar o leite quente nessa nossa mistura de ovos. Então uma concha por vez e sempre mexendo para que esse nosso leite quente não cozinhe a gema, senão ele pode ficar talhado, tá? Então sempre de pouquinho em pouquinho e sempre mexendo. Agora que essa mistura aqui já está tão quente quanto a mistura da panela, o restinho de leite que tem, eu vou virar então isso aqui na panela e vou voltar para o fogo
para deixar ferver de novo, tá? Vou deixar ele cozinhando mais um pouquinho. Pessoal, a gente deixa no fogo então, ele faz essa espuminha por cima, é super normal. E aí eu já vou mostrar pra vocês o ponto dele. Ó, pessoal, ele começou a ferver e quando ele começa a ferver, ele já começa a engrossar, tá? Ele já vai ficando bem firme. Então, a partir desse momento aqui, que ele já está ficando firme, a gente precisa deixar ele cozinhar mais uns 2 minutinhos, só pra ele perder o gosto do amido de milho, tá? Então, ele já pegou a consistência, então agora só deixar ele cozinhar mais um pouquinho, sempre mexendo pra ele não grudar no fundo. Pessoal, então agora para finalizar o nosso creme de confeiteiro, a gente vai colocar a manteiga, tá? A manteiga fria aqui e vai mexer ela super bem. Essa manteiga fria vai fazer com que o nosso creme de confeiteiro fique brilhoso e aveludado, tá? Ele fica com bastante brilho. E agora a gente vai mudar então para o outro recipiente para deixar esse creme de confeiteiro dar uma esfriadinha. Eu não vou tirar tudo da panela porque a nossa equipe técnica aqui ela é bem exigente. Então a gente deixa um pouco para a equipe técnica porque a gente é boazinha, sabe? Pessoal, outra dica do creme de confeiteiro é: coloquem o plástico grudadinho em cima do creme, que aí ele não vai formar aquela película. Se você deixa sem plástico, ele em contato com o ar, ele vai fazer uma película como se fosse uma nata bem grossa e bem difícil de dissolver depois, tá? E você colocando esse plasticozinho, este plastiquinho em cima, ele não faz essa película, beleza? Então agora, assim que a massa sair do forno e esfriar, a gente já vai aplicar o creme de confeiteiro para a nossa torta. Pessoal, então agora eu vou tirar o arroz aqui, tá? Muito cuidado nessa hora, porque é muito quente. Como vocês vão poder perceber, a borda da massa já está bem douradinha. E agora a gente vai voltar pro fogo. Ai, meu Deus. E agora a gente vai voltar pro forno, então, só para assar essa parte do fundo aqui da massa. Pessoal, então depois de tirar o papel manteiga com o arroz, eu deixei no forno por mais uns 5 minutos, tá? E agora, então, eu vou deixar essa torta esfriar para então colocar o creme de confeiteiro, tá? Ele já tá friozinho. E depois os morangos. Pessoal, então agora que já esfriou a massa da minha torta, eu vou colocar o creme de confeiteiro por cima, tá? Ó, como vocês podem perceber aqui, ó, ele tá bem lisinho, não tem nenhuma película. Então agora eu vou dar uma mexidinha nele aqui, eu vou precisar pegar um fouet para ele voltar a cremosidade. Então a gente com o fouet dá uma agitada nele, que ele vai ficando cremosinho de novo. Depois de frio fica um pouco mais difícil de fazer esse processo, tá? Mas vocês podem fazer aí na batedeira também. Então agora eu vou colocar aqui o nosso creme de confeiteiro. E agora então eu vou colocar os moranguinhos. Bom, pessoal, eu já terminei então aqui de fazer a parte da decoração superior da torta. Agora eu vou tirar
da forma. Então, como vocês podem perceber, ó, a forma removível aqui, ela sai muito fácil. E aí aqui a gente pode só dar uma escorregadinha aqui para tirar a parte de baixo. Pessoal, então agora vamos cortar a torta. Chegou a hora da verdade. Cadê a câmera? Tcharam! Temos aqui a nossa tortinha de morango com creme de confeiteiro. Gente, é isso aí, bom apetite! Gente, essa é a nossa receitinha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês me acompanharam até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E a gente se vê na sexta-feira. Beijo, tchau, tchau!